Zum, zum, vapt, vupt, slipt, slopt. Passou e você nem viu. Carecas de saber. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Otinho. Vamos continuar o nosso conteúdo de equilíbrio químico. Na aula passada nós falamos de alguns conceitos fundamentais sobre esse assunto. Agora nós vamos ver algumas coisas que são decorrentes do equilíbrio químico, como por exemplo o grau de equilíbrio. O grau de equilíbrio nada mais é que uma divisão entre duas quantidades. Uma quantidade que reagiu da quantidade inicial ou da quantidade total. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, que se um equilíbrio estiver estabelecido, uma parte vai ser reagida, vai entrar em equilíbrio, e a outra parte vai continuar na parte dos reagentes. Como nós vimos na aula passada, o equilíbrio nada mais é do que uma velocidade de reação de formação de produtos e do retorno dos reagentes são iguais. Então, o grau de equilíbrio ele nos diz qual quantidade dos reagentes iniciais foram decompostos para que se entre em equilíbrio. Como vocês podem ver, o grau de equilíbrio é uma quantidade adimensional, porque eu estou dividindo duas unidades que têm a mesma unidade, que aqui é mol e aqui é mol. Portanto, vocês podem ver tanto o grau de equilíbrio dessa maneira, como dessa maneira aqui também. Só que aí multiplicando por 100, que é uma quantidade percentual. Então, o que significa dizer, por exemplo, uma reação que tem um grau de equilíbrio de 10%? Isso quer dizer que 10% da quantidade em mols inicial do reagente se transformou em produto. E é isso que nós vamos ver agora nesse exercício. Então, veja só. Nós temos a reação clássica de decomposição da amônia e nós temos as seguintes informações. Nós sabemos que o alfa é de 20%, e que o número de mols inicial, ou seja, antes da reação acontecer, é de 2 mol. O volume é de 5 litros, ou seja, nós temos esse recipiente de 5 litros contendo isso aqui tudo, e pergunta-se, quanto fica em mols no equilíbrio formado e qual a constante de equilíbrio? Vamos lá. O que você precisa fazer nesse tipo de questão? Primeiro, você deu o número de mols inicial. Isso quer dizer, quando a inicial é o T igual a 0. Então, eu tenho quantos mols iniciais? Tenho 2. E como a reação não aconteceu ainda, nós temos aqui 0 e aqui 0, que são os produtos que ainda não foram formados. Então, só um minuto, aqui é gasoso e aqui é gasoso. Então, veja só. Como a reação ela possui um grau de decomposição, significa dizer que somente uma parte dessa quantidade vai ser transformada em produtos. Qual é a quantidade que a gente vai dizer? Vai chamar de X. Como nós estamos no lado dos reagentes, nós vamos colocar menos X. Por quê? Porque é a quantidade que está sendo consumida. Se a partir daqui se perdi X e formou tanto X desse lado, que nós vamos colocar X e X. E o equilíbrio que nada mais é do que a somatória das quantidades que reagiram e as quantidades que entraram, as quantidades iniciais e as quantidades que reagiram. Então, 2 menos X, X e X. Muito bem. Se eu sei o valor do grau de decomposição, aliás, do grau de equilíbrio, então o que significa dizer o alfa? O alfa significa dizer o número de mols que entrou que reagiu, dividido pelo número de mols totais. Nós sabemos esse valor, que é igual a 0,2. Basta dividir por 100. Eu sei também qual é a quantidade de número de mols total, que é quanto? 4. Então, quanto é que ficaria essa divisão? Ficaria assim. NR, que seria N que reagiu, dividido por 2, igual a 0,2. Portanto, isso é igual a 0,4 mol. Então, veja só. Nós calculamos a quantidade que reagiu, ou seja, com a quantidade que multiplicada por 2 deu
Aliás, o número multiplicado por 20, que vai dar 0,4. Então, nós podemos substituir o x por menos 0,4. Lembrando que menos 0,4 é a quantidade que foi reagida. E aqui vai ser a quantidade que sobrou depois do equilíbrio. Então, aqui é 1,6. Lembrando que tudo isso aqui está em mol, somente mol. Apagando aqui. Aqui vai ficar 0,4, 0,4, 0,4, 0,4, 0,4. Muito bem, nós já descobrimos quanto é que fica no equilíbrio, que é 0,4. Agora vamos calcular a constante de equilíbrio. Da mesma forma que fizemos com a constante de equilíbrio para as concentrações, em que fazemos as razões da concentração dos reagentes dos produtos pela concentração dos reagentes, aqui a gente vai fazer de forma análoga. Só que aqui, a constante de equilíbrio, ao invés de tratar de concentrações, vai tratar de pressões parciais. Então, muito bem. Qual vai ser o cálculo da constante de equilíbrio? Vai ser concentração. Tá? Concentração do H2 ao cubo vezes a concentração do N2 dividido pela concentração da amônia ao quadrado. Eu falei para vocês que a gente ia utilizar pressões parciais, mas funciona do mesmo jeito. Se tivéssemos aqui pressões como ATM, baro, etc., nós, em vez de utilizar concentração, nós iríamos utilizar pressão. Mas a ideia é a mesma. Então, nós temos que calcular a concentração do hidrogênio, que é quanto? É 0,4 dividido por 5, que vai dar... 4 por 5 vai dar 0,08 mol por litro, ou 1 molar, que é hidrogênio. Nitrogênio, também, mesma coisa, 0,08 molar. A amônia, vamos fazer aqui no cantinho. Concentração de amônia vai ser 1,6 dividido por 5. Lembrando que o que eu estou fazendo é dividindo o número de mols pelo volume, para obter concentração. E concentração no equilíbrio, não fora dele. Então vamos lá. 1,6 dividido por 5 vai dar 0,32 molar. Então, basta substituir os valores na equação. Então, como é que ficaria? Ficaria 0,08 ao cubo, que tem a ver com o hidrogênio, vezes 0,08 dividido por 0,32 ao quadrado. Então, vamos daqui para cá. A constante de equilíbrio vai ser 3,2 vezes 10 a menos 3, 4, 5, isso. 10 a menos 5. Então, o que é que nós vimos anteriormente? Se a constante de equilíbrio for menor do que 1, ela vai tender para o lado dos reagentes, que é o caso dessa equação. Então, veja, nesse equilíbrio, apesar da reação ocorrer, ela vai estar tendendo para o lado dos reagentes iniciais. Por quê? Porque a reação, nesse sentido, é uma reação endotérmica, como vamos ver mais adiante. Muito bem, pessoal. Vamos agora fazer mais um exemplo, agora fazendo o raciocínio inverso, para a gente calcular o valor do alfa. Muito bem, gente. Como eu falei para vocês anteriormente, vamos fazer o raciocínio inverso. Vamos calcular o valor de alfa a partir dos valores de equilíbrio. Então, veja só. Seja um recipiente que contenha 1 litro, que possua gás eteno e gás cloro, que forma o quê? Dicloretano.
O que a questão nos dá? Nós temos uma quantidade inicial de eteno, aliás. A gente sabe também que no equilíbrio formou 0,4 mol de dicloroetano. Então, pergunta qual o valor de alfa. Muito bem. Mais uma vez, como é que a gente faz esse tipo de coisa? Vamos reescrever aqui a equação. Ó. C2H4Cl2 mais Cl2 dando C2H4Cl2 gasoso. A gente sabe que no início nós tínhamos quantos mols de cada reagente? Nós tínhamos 1. E no início da reação não aconteceu nada ainda, então formou, aliás, só um zero, né? Formou 0 de produto. Reagiu. Então a gente sabe que quando reagiu uma parte da quantidade dos reagentes iniciais, que a gente vai chamar de menos x. Menos x por quê? Porque é o reagente que está se decompondo, e x positivo quando o produto está sendo formado. E no equilíbrio, a gente vai somar membro a membro. Então ficaria quanto? 1 menos x, 1 menos x e x. Mas só que esse x a gente já sabe, que já deu na questão, ó, é 0,4 mol. Essa aqui é igual a quanto? 0,4. Então a gente já sabe também qual foi a quantidade que foi decomposta a partir dos reagentes iniciais. Então aqui é quanto? 0,4. Aqui vai ser também 0,4, 0,4. E no equilíbrio, isso aqui vai ser quanto? Vai ser 0,6. Isso aqui vai ser quanto? 0,6. Então, como é que a gente vai calcular o alfa, então? O alfa vai ser o número de mols que reagiu dividido pelo número de mols total. Então, o que é que nós temos? Quanto é que foi que reagiu? 0,4. Quanto é que é o total? 1. Então, deu quanto? 0,4. Ou 40%. Ou seja, da quantidade inicial que nós tínhamos dos reagentes, apenas 40% reagiu. E a quantidade restante ficou em equilíbrio, que é 0,6 mol. Muito bem, gente. Outro assunto muito importante do equilíbrio químico é o princípio de Le Chatelier. O que é que ele diz? O que é que significa isso? Significa dizer o seguinte, que quando a reação ela está em equilíbrio e alguma coisa perturba esse equilíbrio, a própria reação vai dar conta de restaurar o equilíbrio que foi perdido. Como é que a gente pensaria isso fazendo um paralelo? A gente pode pensar numa balança. Se nós pensarmos que a quantidade de reagentes em massa tem que ser igual à quantidade dos produtos, como diz as leis ponderais, então o que a gente pode entender? Que aqui está em equilíbrio, certo? A quantidade que é formada de amônia, ela é decomposta em nitrogênio e hidrogênio, como a gente já bem sabe do processo Haber-Bosch. Agora vamos pensar duas situações. Vamos pensar o seguinte, o que acontece quando nós retirarmos 4 gramas de amônia do meio reacional? Vai haver um desequilíbrio. O lado do nitrogênio com hidrogênio vai ficar mais pesado. O que vai acontecer para a reação restabelecer o equilíbrio? Ele vai formar uma quantidade tal de amônia que seja restabelecido o equilíbrio. No nosso caso, vai formar o quê? 2 gramas de amônia. Então, o que é que nós temos? A restabelecimento do equilíbrio, quando nós percebemos que a balança ela volta para o seu estado inicial. O que é que significa dizer isso na reação química? Se eu tenho menos produtos em relação aos reagentes, os reagentes vão formar uma quantidade de produtos para que o equilíbrio seja restabelecido. Então, como é que a gente fala esse tipo de coisa? Quando a gente perdeu a amônia, a gente diz que o equilíbrio foi deslocado para a direita. Agora vamos pensar o contrário.
Quando nós temos a adição de 6 gramas de amônia, vai ser o lado dos produtos que vai ficar mais pesado. Então, de novo, houve um desequilíbrio. E o que vai acontecer? O próprio sistema reacional, a própria reação química, ela vai decompor uma quantidade de amônia que seja suficiente para restabelecer o equilíbrio. No nosso caso, foram 3 gramas de amônia. Então, o que aconteceu? O equilíbrio foi restabelecido. Como é que nós interpretamos isso na reação química? Se nós temos muito mais produto do que reagente no equilíbrio químico, a amônia vai tender-se a decompor. Portanto, nós dizemos que, nesse caso, a amônia está deslocando a reação para o lado esquerdo, para o lado dos produtos. Se a gente perceber, a mesma coisa acontece se a gente tirar as concentrações de nitrogênio ou hidrogênio de um lado ou colocar de outro. Veja só. Vamos supor que eu aumentei a concentração de nitrogênio. Eu tenho muito mais reagente do que produto. Eu desbalanceei o equilíbrio. O que vai acontecer? A própria reação química vai tender para a formação de amônia. Nesse caso, nós dizemos que o equilíbrio foi deslocado para a direita. A mesma coisa para o hidrogênio. Se aumenta a concentração de hidrogênio, eu aumento a concentração dos reagentes. E, da mesma forma anterior, o equilíbrio vai ser deslocado para a direita, para a formação de amônia. E se retirarmos hidrogênio ou nitrogênio, vai acontecer o processo inverso. A amônia vai ser decomposta de modo a recompor as quantidades que estavam no equilíbrio do nitrogênio ou do hidrogênio. Muito bem, pessoal. O Tião acabou de me falar que já estamos em cima da hora da aula. Então vamos fazer o seguinte. Aquilo que eu ia falar sobre as coisas que influenciam no equilíbrio químico, vamos colocar numa próxima aula. Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentário, reclamação ou erro do professor, que um bocado já me apontou, eu agradeço todo mundo que, de forma educada, me corrigiu. E é isso aí. Muito obrigado pela atenção e a revoar.